que Sócrates, Platão e Allan Kardec poderiam ter em comum? De um lado, temos dois dos maiores nomes da filosofia grega, que viveram há mais de 2000 anos. Do outro, temos Allan Kardec, responsável pela organização dos princípios do Espiritismo no século XIX, o codificador que codificou a mensagem dos Espíritos. Separados por séculos de história, eles fizeram perguntas muito parecidas. Quem somos de verdade? A alma sobrevive à morte? Já existíamos antes de nascer? Nossas ações produzem consequências depois desta vida? E qual é o verdadeiro objetivo da nossa existência? Nesse vídeo, vamos comparar as ideias atribuídas tanto de Sócrates e desenvolvidas por Platão com os ensinamentos apresentados por Allan Kardec. Vamos perceber que existem semelhanças impressionantes, principalmente em relação à imortalidade da alma, à existência anterior do nascimento, ao aperfeiçoamento moral e à necessidade de nos libertarmos do excesso e do apego das coisas materiais. Mas também veremos que existem diferenças bem pequenas entre eles, Não se trata de afirmar que Sócrates e Platão eram espíritas, pois o espiritismo somente seria organizado muitos séculos depois. A proposta é compreender como algumas questões fundamentais atravessam a história e reaparecem com novas explicações, por exemplo, na doutrina espírita, Ou melhor, como um conhecimento universal que vai se reaparecendo novamente com o decorrer do tempo. Mas, para começarmos, quem foram Sócrates, Platão e Allan Kardec? Sócrates viveu em Atenas, na antiga Grécia, aproximadamente entre os anos de 470 e 399 a.C. Ele não deixou nenhum livro escrito. O que sabemos sobre suas ideias chegou até nós principalmente por meio dos textos de seus discípulos, especialmente Platão. Sócrates caminhava pelas ruas das praças de Atenas, conversando com as pessoas. Em vez de simplesmente entregar respostas prontas, ele fazia perguntas. Por meio desse método, procurava levar cada pessoa a examinar sua própria certeza, reconhecer a sua ignorância e buscar uma compreensão mais profunda de si mesmo. Platão foi discípulo de Sócrates e um dos filósofos mais influentes da história. Em seus diálogos, Sócrates aparece como um personagem principal de muitas discussões. Entretanto, é importante entendermos que nem tudo que o personagem Sócrates afirma nos textos representa necessariamente o pensamento do Sócrates histórico. Em muitos casos, Platão utiliza seu mestre como personagem para apresentar suas próprias reflexões filosóficas, certo? Séculos depois, na França, século XIX, encontraríamos Hippolyte Léon Denis Rivail, ou o educador, com seu pseudônimo de Allan Kardec. Kardec estudou os fenômenos mediúnicos e organizou perguntas destinadas aos espíritos, comparando as respostas recebidas por diferentes médiuns, em diferentes lugares, e ele publicou em 1857 o Livro dos Espíritos, obra que trata da existência de Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação, das leis morais, da vida espiritual e do destino da humanidade. Primeiro ponto em comum: o ser humano não é apenas o corpo. Uma das principais aproximações entre o pensamento platônico e o espiritismo está na ideia de que o ser humano não se resume ao corpo físico. Para Platão, especialmente no diálogo chamado Fédon, o corpo é passageiro, enquanto a alma pertence a uma realidade diferente, invisível e mais duradouro, ou imortal. O corpo nasce, envelhece, adoece e morre. A alma, porém, não seria destruída juntamente com ele. No Espiritismo encontramos a ideia praticamente idêntica. Allan Kardec apresenta o ser humano encarnado como a união de três elementos fundamentais: corpo material, o espírito e o perispírito. O corpo é temporário, o espírito é o princípio inteligente e conserva sua individualidade depois da morte. Já o perispírito funciona como um envoltório semimaterial, ligado ao espírito ao corpo durante a encarnação. Portanto, tanto a filosofia platônica quanto no espiritismo, a verdadeira identidade do ser humano não está apenas em sua aparência, em sua profissão, em suas posses ou em suas condições físicas. Somos essencialmente almas ou espíritos em uma experiência corporal, e essa visão muda completamente a maneira de encararmos a vida. Quando acreditamos que tudo termina com a morte, os bens materiais podem parecer nossa única segurança, mas quando compreendemos realmente a existência de uma experiência temporária que é essa encarnação, e que na verdade nós somos espíritos imortais, que a alma é imortal, que nós realmente somos
espíritos e que esse corpo é só uma roupa que nós vestimos, os valores morais passam a ocupar uma posição central. Segundo ponto em comum, a imortalidade da alma. No Fédon, que é um dos diálogos de Platão, justamente Platão apresenta Sócrates durante suas últimas horas de vida, condenando a beber a cicuta. Sócrates conversa tranquilamente com seus discípulos sobre a morte e a imortalidade da alma, e não considera a morte como destruição completa, mas como a separação entre a alma e o corpo. O diálogo apresenta diferentes argumentos filosóficos em defesa da sobrevivência da alma. Entre eles estão a oposição entre a vida e morte, a existência da alma antes do nascimento e sua relação com as realidades que não mudam, ou o plano das ideias, como diria Platão, como o belo, o justo, o bem e a sua essência. Para Sócrates, conforme apresentado por Platão, aquele que dedicou a vida à sabedoria e à virtude não deveria encarar a morte como um desespero. Isso não significa procurar a morte e nem abandonar a existência, tá? Significa compreender que ela não representa o desaparecimento absoluto do ser, muito pelo contrário. No Espiritismo, a imortalidade da alma também é um princípio fundamental. A morte é chamada de desencarnação, porque representa o desligamento do espírito em relação ao corpo físico. O corpo deixa de funcionar, mas o espírito continua vivo, consciente e responsável por sua própria história. Assim também acontece com Platão e Sócrates. As duas perspectivas, portanto, apresentam a mesma mensagem. A morte não é o fim da existência. Entretanto, há uma pequena diferença em questão ao método, né? Mas são coisas assim muito sutis. Assim, Platão parte principalmente da filosofia de Kardec, meio que mistura e consegue unir tanto a filosofia, a moral e também a observação dos fenômenos mediúnicos, né? Você vê que uma coisa está conectada diretamente à outra. Terceiro ponto em comum agora. A alma existia antes do nascimento. A outra semelhança impressionante está na ideia de que a alma não começa a existir no momento do nascimento. Muito pelo contrário, Platão apresenta a teoria da reminiscência, também conhecida como a teoria da recordação. Segundo essa concepção, aprender não seria simplesmente adquirir algo completamente novo. Em certo sentido, seria recordar verdades que a alma conheceu antes de se unir ao corpo. No diálogo Menon, Sócrates faz perguntas a um jovem sem formação em geometria, e por meio do raciocínio leva o rapaz a encontrar algumas respostas. A experiência é utilizada para sustentar a ideia de que determinados conhecimentos já estariam presentes na alma de maneira profunda e poderiam ser despertados pelas perguntas corretas. No Fédon, essa teoria é relacionada à existência da alma antes do nascimento. Já o Espiritismo também ensina que o espírito já existia antes da sua atual encarnação. Nenhum de nós teria começado a existir no nascimento atual. Já vivemos anteriormente no mundo espiritual e em outras experiências corporais. Certo? Então, essa é uma das principais conexões que existem, né? Então, habilidades precoces, tendências de comportamento, simpatias, antipatias, determinadas facilidades poderiam ter relação já no caminho percorrido pelo espírito em outras vidas. Quarto ponto em comum entre os dois: a reencarnação e a pluralidade das existências. Platão também apresenta a narrativa sobre o retorno da alma e da vida corporal. Um dos melhores exemplos conhecidos está justamente no final do livro A República, no chamado Mito de Er. Er é um guerreiro que aparentemente morre em uma batalha, mas retorna à vida e conta o que teria observado nos mundos das almas, né? Então ele volta à vida e conta ali toda a experiência que ele teve no mundo das almas, né? Bem semelhante a um certo espírito aqui que a gente conhece, André Luiz, né? Só que ele não volta à vida, no caso. Ele vem através do médium, que é o Chico, fazer os ensinamentos. Na narrativa, as almas reconhecem as consequências de suas ações. Passam por experiências no além e posteriormente escolhem novas condições de existência antes de retornar ao mundo corporal. Muito semelhante ao que nós vemos aqui no Espiritismo como planejamento reencarnatório. Então existe todo um planejamento para que a alma possa voltar aqui novamente à encarnação.
Platão utiliza desse mito para ensinar que nossas escolhas possuem consequências e que devemos viver com sabedoria. No Espiritismo, a reencarnação é apresentada como uma lei natural. O espírito passa por diversas existências corporais para desenvolver sua inteligência, corrigir erros, aprender, reparar prejuízos e aperfeiçoar-se moralmente. A reencarnação também oferece uma explicação para as diferenças encontradas entre os seres humanos. Por que algumas pessoas demonstram grandes capacidades desde a infância? Por que enfrentamos condições tão diferentes? Por que certos desafios surgem em nossa vida? Segundo o Espiritismo, não podemos compreender completamente a justiça divina, observando apenas uma existência. A vida atual seria um capítulo e não um livro inteiro. Entretanto, há diferenças importantes entre a reencarnação espírita e algumas narrativas gregas, né? Claro. Mas a grande finalidade da ideia é justamente que o espírito humano pode permanecer moralmente atrasado, mas nunca regride a condição espiritual de um animal. Muito pelo contrário, na encarnação do espiritismo a gente tem uma outra perspectiva, né? O espírito ele fica, digamos assim, se ele não quer evoluir, não quer progredir, ele fica estagnado. Ele ou fica estagnado ou evolui. Ele fica parado naquele estado. Assim como um aluno que reprova de ano, ele não vai voltar do terceiro para o segundo ano. Ele vai continuar no terceiro ano, todos os colegas dele vão para o quarto ano e ele vai continuar ali no terceiro ano. Ele fica estagnado naquele lugar. Ele não vai retroceder, ele só vai permanecer ali. Assim também acontece com essa analogia ao espírito, né? Então nós vemos que ambas as duas têm uma filosofia basicamente quase idêntica quando a gente vê aqui na questão da reencarnação. As duas são reencarnacionistas, né? Então, na filosofia de Platão, Sócrates e também o próprio Kardec. Vemos que existe mais um ponto em comum da realidade da existência da reencarnação. Quinto ponto em comum: as consequências morais de nossas escolhas. Tanto Platão quanto o Espiritismo ensinam que nossas ações produzem consequências. Na filosofia platônica, a injustiça não prejudica somente a vítima, ela desorganiza interiormente aquele que pratica o mal. Uma pessoa pode conquistar riqueza, poder, prestígio por meios injustos, e ainda assim estar profundamente doente em sua alma. Por isso, para Sócrates, seria melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Sofrer uma injustiça pode causar danos externos, praticá-la corrompe moralmente aquele que a comete. E no Espiritismo encontramos um raciocínio basicamente idêntico. O mal não é apenas uma violação de regras externas, é uma escolha que produz efeitos na consciência e no desenvolvimento do espírito. Depois da morte não existe uma mudança automática da sua personalidade. Você não vira um gênio, um sábio, um santo ou um demônio. Não, você continua sendo você mesmo. A pessoa vai levar consigo seus pensamentos, sentimentos, virtudes, vícios, conhecimentos, arrependimentos e afetos. As consequências espirituais não devem ser entendidas simplesmente como punições impostas por uma divindade vingativa. Muito pelo contrário, elas estão relacionadas ao estado da consciência e à necessidade de reparação. Quem causa sofrimento pode enfrentar o remorso, reconhecer os seus erros e sentir a necessidade de reconstruir aquilo que prejudicou. E quem pratica o bem desenvolve a paz interior, o equilíbrio e a liberdade espiritual. Em ambas as visões, portanto, ninguém consegue fugir de si mesmo. Podemos enganar outras pessoas, podemos esconder as nossas intenções, podemos escapar temporariamente das leis humanas, mas não conseguimos escapar das consequências que nossas escolhas produzem em nossa própria alma. Sexto ponto em comum: o conhecimento de si mesmo. A tradição socrática está profundamente ligada ao exame de si mesmo. Sócrates acreditava que uma vida sem reflexão poderia nos transformar em escravos de opiniões, desejos e costumes, que nunca examinamos verdadeiramente. Por isso ele trazia perguntas: o que é a justiça? O que é a coragem? O que é o bem? Por que você acredita nisso? Você vive de acordo com aquilo que afirma ser verdadeiro? No Espiritismo, o conhecimento de si mesmo também possui enorme importância. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta qual seria o meio prático e mais eficaz para o ser humano melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. E os espíritos respondem: conhecer a si mesmo.
Santo Agostinho recomenda que, ao final de cada dia, a pessoa examine a sua consciência, recorde suas ações e pergunte se fez algo que não gostaria que fosse praticado contra ela. Essa prática aproxima-se muito do exame socrático. Não basta acumular informações sobre filosofia, religião ou espiritualidade. É necessário observar os nossos próprios pensamentos. Por que fiquei tão irritado? Por que preciso de aprovação dos outros? Por que julgo com tanta facilidade? Por que repito comportamentos que reconheço como prejudiciais? O verdadeiro conhecimento espiritual não é apenas conhecer teorias sobre a alma, é começar a conhecer a própria alma. Sétimo e último ponto em comum: o daimon de Sócrates e o oráculo de Delfos. Seria a mediunidade? Aqui eu coloco mais esse ponto, mas existem vários outros pontos em comum entre Platão, Sócrates e o espiritismo, a filosofia deles, mas eu vou me abster apenas a esse, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Daria para fazer um documentário gigantesco, mas vou focar apenas nesse outro e último ponto, O daimon de Sócrates e o oráculo de Delfos representariam justamente a mediunidade. Sócrates seria como um médium, tanto o oráculo de Delfos também. Que existe ainda outro aspecto da vida do Sócrates que chama muita atenção de quem estuda o espiritismo, chamado o daimon, conhecido como um sinal divino ou um espírito que auxilia o Sócrates, Segundo Platão, Sócrates afirma que desde a infância percebia uma espécie de voz ou um sinal que surgia em determinados momentos. Essa manifestação não acostumava dizer exatamente o que ele deveria fazer. Normalmente aparecia para adverti-lo e impedir que tornasse ou tomasse determinada decisão ruim. Na obra Apologia de Sócrates, Platão apresenta Sócrates dizendo que esse sinal divino frequentemente se manifestava, até mesmo em situações aparentemente pequenas, quando ele estava prestes a agir de maneira inadequada. No dia de seu julgamento, porém, o sinal não o impediu de comparecer ao tribunal, não interrompeu sua defesa e não advertiu contra a condenação. Sócrates interpretou esse silêncio como uma indicação de que aquilo estava acontecendo não deveria ser considerado um mal. Para ele, a morte poderia representar a passagem da alma para outra condição de existência. Platão descreve esse daimon como um sinal divino e em certos momentos como uma espécie de voz percebida e recebida por Sócrates por um ser exterior. Mas o que seria esse daimon? Antes de mais nada, a palavra não deve ser confundida diretamente com a ideia cristã de demônio, Na cultura grega, termos relacionados a daimon podiam indicar como uma entidade espiritual, uma força divina ou um intermediário entre seres humanos e deuses, basicamente. Mas talvez o termo mais adequado realmente seja como uma entidade espiritual. Pela visão espírita, poderíamos levantar outra possibilidade, que fica mais clara quando você lê as obras de Platão e você vê todas essas passagens de Sócrates, Será que Sócrates possui algum tipo de sensibilidade mediúnica? Será que aquela voz, esse daimon, poderia na verdade ser a influência de um espírito protetor ou um mentor espiritual? Allan Kardec ensina que os espíritos podem influenciar nossos pensamentos e transmitir intuições, advertências e inspirações. Essa comunicação nem sempre ocorre por meio de uma voz exterior ou uma aparição visível. Muitas vezes ela pode ser percebida como uma ideia repentina, uma impressão interior, um pressentimento ou um pensamento que surge de grande intensidade. Na visão espírita, todos recebem influência espiritual em algum grau. Entretanto, algumas pessoas possuem uma sensibilidade mais desenvolvida e conseguem perceber essas influências de maneira mais clara. Assim, um espírita poderia interpretar justamente esse daimon de Sócrates como uma possível manifestação da mediunidade intuitiva, auditiva e de inspiração. É exatamente isso que acontece. Na verdade, Sócrates ele estava se comunicando com o mentor espiritual dele. Só que ao invés de ele usar o termo mentor espiritual, na época não tinha esse termo, ele usava esse termo daimon para representar esse ser espiritual. Assim também, por exemplo, na Igreja Católica, o santo protetor, ou anjo da guarda, na verdade seria um mentor espiritual, seria a mesma coisa, só que com
termos diferentes, até os próprios espíritos falam, né? As palavras pouco importam, o que importa é o significado por trás daquilo, né? Nós vemos isso quando a gente lê uma palavra em vários idiomas diferentes. O mesmo contexto, um celular tem o mesmo significado e são palavras diferentes em cada idioma, em cada contexto, em cada lugar, mas o significado final é o mesmo. E é isso que a gente tem que ver aqui. E fora isso, outro ponto muito importante que também está relacionado à comunicação mediúnica, né, na filosofia de Platão com Sócrates, é justamente o famoso oráculo de Delfos. Na Grécia Antiga, pessoas procuravam o templo de Apolo, localizado em Delfos, para fazer perguntas sobre decisões, guerras, acontecimentos políticos e questões pessoais. As respostas eram transmitidas por uma sacerdotisa, conhecida como Pythia. Ela entrava, na verdade, num estado especial e pronunciava palavras que eram consideradas mensagens do deus Apolo. E essas manifestações eram posteriormente interpretadas e transmitidas aos consulentes, né, ou às pessoas. Dentro da cultura grega, acreditava-se que a sacerdotisa servia como uma intermediária entre o mundo humano e o mundo divino. Do ponto de vista espírita, é óbvio, essa função representa basicamente a mediunidade. O médium também é entendido como um ser intermediário, isto é, alguém que é capaz de servir como um instrumento para a manifestação e transmissão dos pensamentos dos espíritos. Provavelmente ela se comunicava com os espíritos, mas interpretava que seria Deus Apolo que estaria falando com ela. Mas era apenas um espírito amigo, ou algum espírito ali que inspirava ela para ela trazer a mensagem à pessoa, né? Uma psicofonia, uma incorporação que acontecia nela e ela transmitia a mensagem. Só que se chamava oráculo, assim como os videntes, assim como os profetas e assim como muitos outros tipos de, digamos assim, não sacerdotes, mas dons espirituais que tem espalhados ao longo de toda a história da humanidade. Então, mas cada um usa um termo da sua época para representar a mesma coisa. Hoje nós já entendemos, e foi mais elaborado, que é a mediunidade, tudo isso que acontecia. Bom, então é isso. Esses foram os principais pontos de conexão entre a filosofia de Platão, Sócrates e o espiritismo de Kardec, né? Que só existe o espiritismo de Kardec, não existem outros espiritismos. Mas basicamente é isso. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido. Se quiserem mais vídeos assim, comparando outros filósofos e outras filosofias com a doutrina espírita, escreva-se aí nos comentários se vocês querem. Se inscreva no canal para ajudar na divulgação. Enviem esse vídeo para os seus amigos para ajudarem. Deem um like, porque vocês vão ajudar muito na divulgação desse vídeo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e fiquem com Deus.